Oi, meus amigos do Brasil, Maria Pessoa. É assim que nós nos cumprimentamos aqui no Camboja, que é o país onde eu e minha família somos missionários. O Camboja é um país muito longe do Brasil e fica aqui no sudeste da Ásia. Talvez você já nos conheça. O meu nome é Aline, ou Tia Aline, como você quiser me chamar. E a minha família e eu já estivemos aí na sua igreja em Piratininga, mais ou menos uns 2 anos atrás. E hoje eu estou aqui para contar uma história para você muito especial e muito legal, de uma missionária também, chamada Joy Heiderhoff. Vamos ouvir a história? Ismael era um menino muito pobre que morava no México. E sabe, todos os dias um estrangeiro, um missionário, levava uma caixa que falava. E ele ficava pensando, o que é isso? Na verdade, aquela caixa que falava era um disco, como um CD, só que maior, onde as pessoas ouvem músicas, ouvem a Bíblia, ouvem histórias. E foi assim que Ismael ficou sabendo que Deus o amava muito. E todos os dias aquele missionário levava o disco para que Ismael ouvisse histórias da Bíblia na língua dele, em espanhol. Ismael depois cresceu e se tornou também um missionário no seu país, levando aquela caixa para que muitas pessoas pudessem ouvir sobre o Senhor Jesus. E isso só aconteceu porque a missionária Joy obedeceu a Deus há muitos anos atrás. Joy, ela sempre ouvia falar sobre Jesus, desde pequenininha. Ela sempre ia à igreja com a sua família ou faziam cultos na sua casa. E um dia, quando Joy tinha 5 anos e ela estava em um culto na sua igreja, um missionário veio e ele estava falando sobre o trabalho que ele fazia no país de Honduras. Joy achou tudo aquilo muito legal, muito maravilhoso. E ela pensou, eu também vou ser uma missionária. Mas, meus amigos, vocês sabem, ouvir sobre Jesus é uma coisa, entregar sua vida a Jesus é outra coisa. E Joy entregou a sua vida a Jesus quando ela tinha 13 anos. Ela estava também em um culto na igreja com a sua mãe, quando um pastor começou a falar a forma que Jesus amava aquelas pessoas. E o pastor falava assim: Jesus veio ao mundo e ele morreu na cruz por você e por mim. Derramou o sangue precioso dele para perdoar os nossos pecados. E naquele momento Joy começou a pensar, eu faço muitas coisas erradas, eu também faço muitos pecados, eu penso, eu falo, eu faço coisas que não agradam a Deus. E chorando, ela pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E o pastor disse que Jesus, ele voltou a viver, ele ressuscitou 3 dias depois. E é por isso que os filhos de Deus sabem que um dia nós vamos também viver com Jesus eternamente. E naquele dia então, Joy entregou sua vida, o seu coração a Jesus. E ela não mais decidia nada sobre a vida dela. Tudo que ela iria fazer, ela perguntava: Deus, é isso que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que eu faça? E Joy obedecia. O tempo então foi passando e Joy não somente cresceu em idade, naquela época ela já era uma adulta, mas ela também cresceu muito no relacionamento com Deus. Ela começou a ler a Bíblia, orar e a conhecer mais e mais a Jesus. Até que Jesus então a chamou a ser uma missionária no mesmo país em que ela havia ouvido quando ela tinha 5 anos de idade, o país de Honduras, na América Central.
E Joy, então, foi ser missionária e a servir a Jesus naquele país. Logo, ela já começou a aprender a língua, o idioma daquele lugar, que era o espanhol. Joy começou a estudar e ela levava a palavra de Deus, sabe como? Andando numa mula, muito diferente de nós hoje, não é verdade? Hoje você anda de ônibus, de bicicleta, de carro. Aqui no Camboja nós andamos muito de moto e de tuk-tuk, que é uma moto que você, é como se fosse um banquinho atrás, assim, você senta e a moto te leva. E é muito legal. Mas naquela época, e no país em que a Joy morava, não tinha nada dessas coisas ainda. E se tinha, era muito pouco. Então Joy, na sua mula, andava por muitos lugares distantes e vilas, levando o amor e a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas sabem, amigos, não eram todas as pessoas que queriam ouvir de Jesus, não. Muitas pessoas não queriam saber que elas eram pecadoras e que precisavam de Jesus. E algumas pessoas um dia fizeram mal para Joy. Deram para ela uma comida cheia de veneno e ela ficou muito doente. Seus amigos missionários então foram visitar e orar por ela e ela foi melhorando. E um daqueles dias, um amigo de Joy, um missionário, foi visitá-la e ela falou assim para ele: sabe, eu tenho tanto desejo de que essas pessoas ouçam sobre Jesus, mas eu sinto que eu sozinha não vou conseguir levar a palavra de Deus para todas as pessoas desse país. Ah, como eu queria gravar partes da Bíblia em espanhol para que esses discos cheguem em lugares que eu não vou conseguir chegar. Um amigo de Joy disse: sabe, Joy, eu acho que Deus está te chamando para fazer isso. Que interessante. E Joy resolveu orar sobre aquilo. E sabe o que aconteceu, meus amigos? Joy, ela ficou muito doente e ela precisou voltar para o seu país, para os Estados Unidos. E ela voltou e ela não melhorava. E ela começou a orar: Senhor, eu quero muito voltar para Honduras, mas eu aqui doente não posso voltar. Eu não tenho forças, eu não posso voltar para aquele país e continuar o trabalho dessa forma. E Joy sempre lembrava daquele versículo de Isaías 55:9, onde diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós e Deus tem pensamentos muito grandes para a nossa vida, que nós muitas vezes não conseguimos entender. E Joy sempre lembrava disso e descansava e obedecia. Lembra que Joy tinha o desejo de levar a palavra de Deus para as pessoas de Honduras? Ela sabia que muitas daquelas pessoas nunca iriam conseguir ler a Bíblia, porque muitas pessoas em Honduras nunca tinham aprendido nem a ler nem a escrever. E o desejo no coração dela só crescia. Eu quero gravar partes da Bíblia para que as pessoas ouçam sobre Jesus. E foi assim então que Joy entendeu que ela estava nos Estados Unidos e doente para que ela pudesse gravar partes da Bíblia em espanhol. E Deus, Ele cuida de todas as coisas, não é verdade, meus amigos? Deus, Ele mandava todo o dinheiro que Joy precisava. Tudo que ela sempre precisava, Deus enviava na hora certa. E não somente o dinheiro, mas pessoas também, para que pudessem gravar em espanhol partes da palavra dele. E então Joy começou as gravações e começou a enviar aqueles discos para Honduras, para os seus amigos missionários. E eles cada vez mais faziam mais e mais pedidos. Joy, nos envie mais discos. Ei, Joy, nós aqui da cidade tal, queremos mais e mais discos. E Joy não parava de trabalhar. Até que missionários de outros países começaram a fazer pedidos para Joy. E ela orava: Deus, eu não conheço a língua daquele país. Como nós iremos fazer isso? E Deus sempre enviava pessoas para ajudar a Joy. E Joy gravou
em 4.000 línguas diferentes partes da Bíblia. Que maravilha, meus amigos! Joy, ela morreu há muitos anos atrás, em 1984. Mas até hoje, o trabalho dela ainda é levado para lugares muito longes e pobres, aonde não tem energia ainda. Olha que legal! Mesmo que Joy já esteja no céu com Jesus, Deus ainda continua usando o trabalho dela. Que história maravilhosa! Talvez, meu amigo, você pense assim: ah, mas eu não sou como Joy, né? Eu ainda sou criança, o que eu posso fazer para Jesus? Meu amigo, minha amiga, não pense dessa forma. Se você já entregou sua vida a Jesus de verdade, você também é um missionário, sabia? Você é um missionário aí na sua escola, você é um missionário junto com seus amigos, você é um missionário quando você vai brincar lá na casa do seu primo, da sua prima, e eles ainda não conhecem Jesus. E você pode falar de Jesus para eles. Você pode também levar e chamar os seus amigos para assistir desenhos da Bíblia, ou ouvir histórias da Bíblia, assim como Joy fazia. Olha só que legal! Vamos lembrar então do que a palavra de Deus diz em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, meu amiguinho, Deus tem planos muito grandes para você. Mesmo que você seja uma criança, quem sabe um dia você não venha ser missionário ou missionária aqui no Camboja também, ou em outro país, ou aí mesmo no Brasil. E eu agora vou terminar esse tempo muito legal com vocês, falando um pouquinho também da minha vida e da minha família aqui no Camboja. O trabalho que Deus tem nos dado para fazer hoje é um pouco parecido com o da Joy. A Joy, ela gravava partes da Bíblia, não é mesmo? Eu e meu marido, e minhas filhas também, nós gravamos um programa na língua Khmer, na língua aqui do Camboja, para que crianças também possam ouvir sobre Jesus. Nós fazemos isso com uma turminha muito especial, a turminha da Lili. Nós temos uma turminha de fantoches e é através desses fantoches que nós ensinamos a Bíblia para as crianças aqui. Logo, logo o nosso programa vai ter um canal no YouTube para que crianças do Camboja ouçam sobre o amor de Deus também. E você pode pensar: ah, tia, eu também quero ver essa turminha da Lili, mas eu não sei falar Khmer. Não tem problema. Nosso canal vai ter legenda em português e você também vai poder assistir. Combinado? Quando a gente lançar o nosso canal, vou mandar o link para sua professora aí de Piratininga para vocês assistirem. E aí, vocês lembrem de orar por nós, que assim como Deus fez com Joy e muitas pessoas ouviram sobre Jesus, lembra do Ismael? Ele ouviu e depois se tornou um missionário? Que crianças aqui também possam ter as vidas delas transformadas pelo amor de Deus. Então, um beijo grande para vocês, que Deus abençoe vocês aí no Brasil e Tchum Replia. Tchau!